Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com o CEO da Vitacom, Alexandre Laffer-Frankel, na estreia do programa Conexão CEO, um programa que está chegando para falar sobre transformação digital, inovação, negócios, enfim, tudo sobre a nova economia. E não esqueça de assinar o canal, o Feed Brasil no YouTube. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a operação da Vitacom. A gente falou muito no primeiro bloco sobre esse conceito de tecnologia, os prédios cada vez mais virarem uma plataforma onde os serviços se conectam. Agora eu quero falar um pouco mais sobre esse negócio específico de construção de novas unidades e também falar sobre como é que é o Alexandre no dia a dia e como que essa equipe trabalha. Vamos lá. Alexandre, a gente falou muito no primeiro bloco sobre o seu desejo de quase que não vender mais apartamento, de que os apartamentos sejam alugados num esquema como o Netflix. Você pega o seu aplicativo, fica um dia se quiser, ou dois, ou usa o apartamento por um mês, por um ano, enfim. Mas eu queria ter uma ideia assim, de quantos apartamentos já, quantas unidades a Vitacom já entregou até hoje? Porque a Vitacom, se eu não me engano, esse ano está fazendo 10 anos, não é isso? Em dezembro. Em dezembro faz 10 anos. Em 10 anos, o que você construiu? O que você construiu não apenas em tijolo em concreto, mas como um legado? O que virou a Vitacom nesses 10 anos? Excelente pergunta. Acho que o mais importante, Carlão, é as pessoas que hoje nós conseguimos transformar a vida de alguma maneira. Então, hoje essa comunidade que está acontecendo, essas pessoas que moram em um Vitacom, se relacionam de alguma forma, acho que isso é a satisfação maior, né? Quando eu escuto a pessoa falar, eu mudei de apartamento, hoje eu consigo estar mais tempo com a minha família, eu consigo estudar, praticar esporte, consigo ir a pé para o trabalho, eu estou tendo mais tempo, eu estou mais feliz. Isso é mágico, acho que na vida de um empreendedor nada traz mais satisfação do que isso. Então a gente criou uma companhia, acho que a gente conseguiu de alguma forma influenciar toda uma geração aí de empreendedores no mercado imobiliário. Vira e mexe, chega gente do Nordeste, do Sul, de outros estados, outras cidades, falando, nossa, eu me inspirei em vocês e que legal ter alguém que está pensando diferente. Então isso é bárbaro também, esse incentivo ao empreendedorismo. E agora, o que é mais legal, quando a gente começa a trabalhar em ecossistema, todas essas pessoas que se inspiraram na gente, hoje a gente vai operar juntos. Então você imagina que eles produziram prédios, unidades inspiradas naquilo que a gente pregou, que no começo parecia uma loucura, e hoje a gente vai trabalhar muitas vezes operando, entrando em parceria com essas pessoas que se inspiraram no nosso produto. Então isso é mágico também, sabe? A gente gera uma sinergia e ganhar junto com eles é maravilhoso. E outra coisa muito legal, que eu percebo cada vez mais, essa nova cultura de ecossistema. As pessoas que antigamente eram seus concorrentes viram seus parceiros, as pessoas que eram seus fornecedores viram teus business partners para gerar negócios conjuntos. Então isso também acontece uma mágica de fomentar negócios, de gerar novas oportunidades que me deixam extremamente empolgado com um futuro brilhante que está por vir. Mas eu quero saber a pergunta que eu te fiz. Quantas unidades vocês já lançaram até hoje, nesses 10 anos? A gente ultrapassou as 10 mil. Então, 10 mil moradias. 10 mil moradias. Só que avançou muito, né? De 2017 a empresa para cá. Então, nesses últimos 2 anos a empresa cresceu muito. Ano passado nós fizemos 2.100 moradias em lançamento. Esse ano vão ser quase 4 mil. E a gente tem uma projeção de crescimento bastante intensa. Eu estou até aqui com os números aqui. Em 2017 vocês lançaram 830 milhões de reais. Em 2018, 1,2 bilhão de reais e esse ano vão lançar 2,3 bilhões de reais. Que país é esse que vocês vivem? Porque não parece que é o Brasil. Os números impressionam. O mercado imobiliário realmente ele tem uma força de números, de gerar empregos, de movimentar a economia, que é muito bacana. Você cresceu num período muito ruim para o mercado. É verdade. A gente tomou algumas atitudes, a gente começou a investir antes de o mercado voltar, então a gente antecipou um pouco o movimento, a gente fez alguns deals com alguns negócios com fundos de private equity que injetaram bastante capital na companhia. Isso foi fundamental, principalmente para atravessar aquele momento mais difícil e fomentar o crescimento. Então, de fato, os anos 17 e 18, que ainda foram anos difíceis para grande parte do nosso mercado, entre outros mercados, mas em especial o mercado imobiliário, a gente cresceu muito e esse ano a gente ainda acelera
ainda mais do que nos últimos 2 anos. Eu vejo a escala como um item muito importante, não só para relacionar com os grandes players, mas para trazer outros inputs de outros mercados, para a gente poder progredir como produto, como empresa. Então a escala é muito importante e tem que se preparar para isso. A competência de escalar é muito diferente da competência de empreender. E hoje a minha dedicação para a gente, para essa parte de formar cultura, é gigantesca. Então, tudo que eu fazia há alguns anos atrás, eu não faço mais hoje. E eu dependo de pessoas que fazem ou falam com outras pessoas que vão fazer aquilo que eu fazia. Então, nada mais importante que fomentar uma cultura, contratar direito para ter uma empresa que cresça de forma consistente. É isso que eu queria te perguntar. O setor imobiliário é um setor muito tradicional. Constrói, vende, constrói, vende, constrói, vende. Uhum. Você está tentando mudar e está mudando o mindset das pessoas, trazendo tecnologia. Como é que você consegue implementar essa cultura de startup e de transformação digital dentro da empresa? Qual é o perfil das pessoas que você está contratando? São pessoas vindas do setor de tecnologia ou são pessoas vindas do setor imobiliário? Como é que você faz é quase que uma curadoria de gente para a tua empresa? Primeiro, isso é o mais importante em qualquer empresa que queira crescer. Então, a minha visão, o que eu mais eu entrevisto todas as pessoas que entram na companhia. Tá? Todas? Todas. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje a gente está com cerca de 400 pessoas diretas. Os 400 foram entrevistados por você? Sim, os 400 foram entrevistados. Eu não fazia isso antes, tá? Então, provavelmente, talvez tenha uma leva. E eu passei a fazer isso quando eu percebi que, em algum momento, eu cheguei na minha empresa e muitas vezes eu não reconhecia as qualidades que eu mais admirava no time que estava entrando na companhia. Eu falei, alguma coisa está errada, e eu falei, a partir desse momento eu vou falar com todas para garantir o fit cultural e pelo menos que eu tenha um olho no olho com cada pessoa que entre. Então, eu falo com todas as pessoas e o que eu mais busco são pessoas inconformadas, pessoas que questionem o status quo, de que faculdade ela veio, que idade ela tem, qual o sexo da pessoa. Isso não me importa em absolutamente nada. Eu preciso de pessoas inconformadas que vão questionar e vão ter coragem de executar. Agora, falando um pouquinho dessa inovação, dessa cultura, na verdade, a minha primeira empresa que eu fundei era uma startup. A gente tinha uma empresa de games digitais, a gente fazia jogos digitais para celulares, para internet, e eu nasci nessa cultura. Então, Venture Capital, Fail Fast, né, errar rápido, tem alguns conceitos culturais que acho que fizeram parte da minha formação, de ter uma vontade de inovar, de questionar tudo que existe. E, de certa forma, eu acabei criando uma empresa do mercado imobiliário que preserva características de uma startup, o que parece, de certa forma, incondizente, mas essa foi a cultura implementada. Então, as pessoas na companhia, elas vão lá e fazem, né? A gente desafia o status quo, eu acho que muita gente faz isso, e muito poucas têm a coragem de executar, a velocidade de executar a ousadia, e isso é algo que a gente preserva e admira muito nos times. E daí as coisas acontecem. Então a gente vai lá, teve uma ideia, um conceito novo numa reunião. Vamos fazer um CDB de R$1.000 para captar dinheiro. Pô, legal. Geralmente legal, vamos. Depois a gente fala, aquele negócio de brasileiro. E não dá em nada. E na nossa empresa, acho que nosso grande mérito é que vai lá e as pessoas fazem, acontece. E nós não temos medo de fazer. A gente erra bastante, mas parece que ao longo desses anos de companhia a gente acertou mais do que a gente errou, e o prêmio dos acertos foi muito, mas infinitamente maior do que os erros que a gente cometeu. Mas você traz gente do mercado imobiliário ou você tenta mesclar de outros setores também? Também. Eu gosto muito de mesclar. Aliás, eu sou um admirador em todos os quesitos da diversidade. A diversidade é mágica, Carlos. Quando, por exemplo, num prédio você tem pessoas de diversas idades. A gente acabou de fazer um prédio que tem apartamentos grandes, que não é o nosso produto chefe, com apartamentos super compactos. Então você vão ter famílias morando, então vai ter um chefe de família que tende a ter uma idade um pouco mais avançada, interagindo diretamente no coworking com alguém recém-formado que trabalha numa empresa de tecnologia. Então imagina que mágica que acontece, as oportunidades, né? Ele está na academia, rola aquela serendipity, aquele encontro espontâneo. Então vamos falar de business.
pô, você viu que legal aquele negócio daquela startup, e o cara não estava ligado, e as pessoas se conhecem. Isso é um pouco da mágica que acontece no Vale, né, dessa diversidade. Então, eu procuro também criar na empresa, eu contrato sim muita gente do mercado, contanto que elas tenham o inconformismo, que é algo que eu busco, com pessoas dos setores mais diversos. Então, hoje, principalmente na nossa área comercial, é incrível. Eu tenho comandante de avião, publicitários, jornalistas, pessoas que advêm de uma multinacional com uma cultura super tradicional, corretores de imóveis, e é mágico, assim esse ecossistema de diferentes culturas gera algo totalmente inesperado e inesperado para o positivo. A experiência do cliente, de fato, é mágica. Então essas pessoas acabam sendo muito mais influenciadores pelo que eles representam do que, de fato, corretores ou simplesmente vendedores, né? Tem algo a mais aí, eles falam de igual com o nosso cliente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, muita empresa tem esse discurso da inovação e de diversidade, mas às vezes não dá voz para os profissionais. De que forma que os seus profissionais conseguem se expressar? Deixa eu ser mais claro, eles têm acesso a você? Eles podem conversar com você? De que forma que as ideias que nascem na base conseguem subir? Legal. Então, a primeira coisa que eu vejo, as empresas acabam se afastando dos seus clientes, né? Então, muita gente tem um escritório ali na Faria Lima e ele vende, talvez, hardware. Qual foi a última vez que você foi no ponto final ou que você falou com um cliente que, de fato, está consumindo o teu produto? E essa desconexão é muito ruim, porque você perde o contato. Então, a primeira coisa, e principalmente esses eventos de comunidade, eu estou toda semana junto com os meus clientes. Às vezes eu estou na balada, às vezes eu estava jogando pôquer numa mesa com os meus clientes. E você imagina assim, essa troca de ideias, o que a gente aprende, a crítica também é muito bom. Eu gosto de receber crítica, porque a gente pode melhorar como nós somos, com o nosso produto. E o time também tem que estar ouvindo o tempo todo. Então eu estou direto com o time. Então todos os finais de semana, sem exceção, sábados, domingos, eu circulo não só os pontos de venda, obras, para estar em contato com os clientes e com o time de campo, que é onde você tem essa percepção. Nos eventos da comunidade, onde as pessoas que já estão morando ou estão usando a plataforma de locação, eu consigo entender o que de fato elas estão pensando. Captar também, tem que captar muitas percepções de mundo, né? Isso é importante, você pegar, analisar e captar. E nisso o meu time tem acesso direto. Eu sento no salão, totalmente aberto, minha mesa é lá no meio de todo mundo. No meio de todo mundo. Tem uma minha bancadinha ali, que de certa forma até é móvel, que eu circulo bastante. Eu estou o tempo todo, acho que eu sou bastante acessível. Obviamente a empresa crescendo, cada vez menos você consegue dar atenção às pessoas, mas daí entra também a força de criar um time, a cultura de você de cultura, um primeiro escalão, isso. Que hoje eu não tenho dúvida que todos eles são melhores do que eu no que eles fazem, sem a menor sombra de dúvida. Você falou do Vale do Silício. Você costuma a viajar, a ir ao Vale do Silício, a eventos de inovação e criatividade fora do Brasil também? Vou te falar, virtualmente. Então, eu te falei, esse programa para mim, pelo que eu estou vendo do conteúdo, é mágico. Eu sou um devorador desse tipo de conteúdo, eu amo escutar empreendedores, escutar histórias de sucesso, de fracasso, de outras empresas, de empresários, executivos. Isso para mim é fenomenal. Então eu viajo muito menos do que eu gostaria, uma questão de tempo. Vou confessar que eu também não gosto muito de viajar. Obviamente, quando eu tenho essa troca cultural, eu ainda tenho um incentivo a mais, mas eu não gosto de viajar, cara. Eu sou um apaixonado pela minha rotina e eu tento... E hoje dá para fazer virtualmente. Você tem tudo que você pode imaginar, você tem disponível, né? Então só, de fato, não aprende, não pesquisa, não evolui quem não quer. Mas você viaja às vezes para esses eventos de inovação, não vai? Você não foi recentemente para Austin? Foi, alguns anos já vou para Austin, eu tento ir em outros. Os que eu não posso ir, eu tento escutar virtualmente. Essa semana passada, agora domingo, eu estava dando uma palestra num evento de inovação gigante aqui que aconteceu em São Paulo, na região da Paulista. E foi incrível, porque tinha, de novo, falando em diversidade, né? Então, na sala da palestra, você pode imaginar que tinha todo tipo de pessoa que não o tradicional do mercado imobiliário. Então, a galera de criação, designers, psicólogos, filósofos. E foi mágico, assim, sabe? Trocando experiência
e ouvindo deles. Aí, de repente, apareceu uma cliente nossa, falou, eu sou cliente de vocês e é verdade esse negócio de comunidade porque há 2 semanas eu fui voar de balão com todos os meus amigos da Vitacom. É incrível, assim, é nisso que você vai capturando, né? As pessoas vão falando, daí você vai tirando um pouquinho de cada lugar, compondo uma ideia ou uma visão de futuro e, de novo, tem que ter coragem de executar. Eu vejo muito pouca gente tem a coragem para ir lá e executar. Você falou muito que você consome esse tipo de conteúdo e conhecer a história dos empreendedores. O Brasil tem uma cultura assim, muito de só valorizar o sucesso. E às vezes a gente só olha o sucesso, não consegue enxergar que aquela pessoa chegou ao sucesso, é um zigue-zague. Você está em cima uma hora, é uma euforia, de repente você está embaixo, depois está em cima, embaixo, e sim, é um caminho tortuoso, não é um caminho linear, só um foguete subindo. Quais foram, nesses 10 anos que você está no mercado? Hoje a gente olha a Vitacom, nossa, Vitacom gigante, uma grande empresa. Mas você penou muito aí nesse caminho, acredito. Acho que ninguém consegue chegar onde você chegou só comemorando. Devem ter acontecido alguns erros, fracassos, enfim. Quais foram eles? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou nessa jornada empreendedora sua? Foram várias. Pra você ter ideia, na primeira empresa que eu fundei, tive uma questão societária que eu nasci com uma dívida que eu não podia pagar, com notas promissórias assinadas por 18 meses, que eu praticamente trabalhei para pagar a dívida, e é um pouco da vida do empreendedor ter que superar. Eu tenho uma característica, que talvez seja uma característica muito importante dos empreendedores, que quanto mais eu levo porrada, quanto maior a ação que vem contra, maior a minha reação. Você quer responder. Isso não vai me derrubar. Não vai, mas de certa forma me dá mais energia. Então aquele dia que ia sair não saiu, eu volto com mais energia, talvez você vai dar a volta para fazer de uma forma diferente, mas eu volto com mais força. Uma diversidade muito grande, pode ser até econômica, né, de uma taxa de juros que impacta demais o nosso mercado, me provoca mais talvez para achar outros modelos. Então você pega no passado, quando o mercado estava crítico, não tinha dinheiro, acabou o financiamento, fechou a janela de possibilidades de IPO, então teve que buscar equity de empresas de fora. E isso me levou aí. Outra característica que acho que é muito particular é nunca desistir. Então eu vou te falar que alguns dias que eu fiz, eu comecei e a gente concluiu eles 2, 3 anos depois, por pura insistência. E é incrível, assim, como essa característica da insistência, às vezes você começa um negócio, um relacionamento, uma ação, um produto, uma ideia, e você vai e faz, não dá certo, daí você vai e volta, mas eu não desisto nunca, nunca. É uma característica própria e eu acho que passou para o time. A galera é muito insistente naquilo que a gente de fato acredita, aquilo que está na raiz mesmo, a gente vai lá e faz. Você lembra de algum caso, assim, alguma coisa que te derrubou, mas que depois você levantou nesses 10 anos? Vários. Conta pra gente algum assim que tenha sido marcante para você. Vários. Eu fiz um prédio. Aliás, assim, o fail fast no meu mercado é complicado, porque você está numa página web, você fez lá um design, botou um botãozinho para tirar no código, é baratinho, 2 minutos, você vai lá, algumas horinhas de programador, você vai lá e conserta. E errar no mercado imobiliário, além do tempo, às vezes é custoso. Vou te dar um exemplo. Eu tinha bolado um produto. Era um produto bem diferente, ele era focado em famílias porque hoje a gente percebe que tem muitos tipos de família, né? Você tem muitas pessoas, o número de divórcios chega a 40%, próximo a 40% do número de casamentos ao ano. Então, existe uma nova característica de composições familiares, cada um morando na sua casa, pais que se divorciarem, os filhos vêm de vez em quando, daí ele se junta ou casa com outra pessoa, daí tem um enteado. Então você tem composições bastante diferentes da família tradicional. E eu fiz um projeto que era muito focado nesse público. Então ele conseguia ter um apartamento bem versátil, ele tinha o pé direito duplo, uma coisa super assim diferente, com um quarto meio de hóspede que era para esse filho que às vezes vinha, tinha uma cozinha que era aberta para a sala, e na época ele estava meio à frente do tempo dele, as pessoas não entenderam. Então eu lancei, fiz todo esse marketing, botei o produto e ele não performou. Você não construiu?
Chegou a construir ou não? Não, eu mudei o produto. Você mudou no meio do mudei o caminho. produto. Mas aí você teve a agilidade de mudar, Tive. perceber o erro e mudar ao Tive. longo do caminho. Tive a coragem de lançar, coragem de botar no mercado uma coisa diferente e a humildade de entender que eu precisava mudar e recuar. Então são lições que a gente vai aprendendo e que só engrandecem. Eu aprendi muito com esse projeto, que daí a gente começou a acertar também a mão num outro tipo de produto que virou um dos produtos mais importantes na companhia, que foi o ultra compacto, né? Então esse é um erro, mas de muitos. A gente erra às vezes em contratação, em decisões. De novo, o importante é arriscar, não cometer de novo os mesmos erros. Parece um pouco clichê, mas você tem que enxergar isso num aprendizado forte e trazer isso para te levar a próximos níveis. Você falou dos apartamentos compactos, são apartamentos que a Vitacom é muito conhecida por fazer apartamentos pequenos, né? De 10, 15, 20 metros quadrados, né? Você vai continuar nesse segmento? Esses apartamentos que você está construindo são com esse formato? Apartamentos pequenos? Sim, eu acredito que boa parte da população que nas grandes cidades vai ultrapassar 50% vão ser solteiros, que precisam desse tipo de solução, que querem viver mais em comunidade, que querem praticidade, querem usar o seu tempo de forma mais eficiente. Famílias também pequenas, com 0, 1 ou até 2 filhos, que eles demandam um outro tipo de solução também para essa vida mais moderna, mais agitada, com diferentes hábitos do que a gente conhecia. Então o foco permanece e eu já vejo outras cidades do mundo que esse tipo de moradia já tem atingido patamares de 60%, 70%, 80%. Então, na minha opinião, esse é o drive de mercado. Não é uma questão de predileção ou a gente quer focar. É porque, de fato, a população está demandando esse tipo de produto pelas suas características de dia a dia, de composição familiar. Agora, me contaram que você está fazendo um negócio com o Rony Meisler da Reserva. Conta para mim, tá acontecendo? Você está fazendo algum negócio com o Rony Meisler da Reserva? Vocês vão lançar algum apartamento reserva? Eu falei com ele há um tempo atrás e ele me disse que ele ia criar apartamentos da marca Reserva, só que eu não sabia quem era o parceiro dele. É você? O Ronão, eu admiro demais, uma grande figura. Você sabe que a gente estava Essa eu nunca contei, hein? A gente estava num evento também de inovação e ele estava palestrando, ele estava parte de um painel. E daí tinha uma outra pessoa que foi palestrar, estava meio chato ali, tá? Eu falei, puta, eu vou falar com esse cara aqui que eu adoro a marca, eu acho ele um baita do empreendedor. E daí eu peguei um papelzinho, escrevi um bilhete e eu fui lá, enquanto ele estava lá na frente no palco, entreguei um bilhete para ele, falei, cara, eu quero falar com você que eu tenho uma ideia de negócio. Daí ele abriu assim, ele começou a rir. E daí nessa cara de pau aí de empreendedor com empreendedor, e acho que houve um super match, gosto demais, admiro muito o trabalho dele, e a gente vamos desenvolver no futuro sim uma marca aí, eu não posso adiantar muito, mas a gente vai fazer uma ação conjunta de criar um produto que envolve moda com o mercado imobiliário, que acho que vai ser um grande sucesso, sem dar spoiler, mas... Não pode falar mais do que mas isso. Mas estamos num caminho super bacana, que acho que pode crescer demais. Legal. Eu queria saber também uma questão. Você tem parceria com a WeWork também, não tem? Sim. E como é que é essa parceria? É para co-living, para co-work? Como é que funciona? Porque a WeWork, nos Estados Unidos pelo menos, ela tem prédios onde a pessoa mora e trabalha no mesmo lugar. Então você tem apartamentos residenciais e escritórios e ambientes abertos para trabalhar. Você pensa em fazer algo do tipo com eles? Então, primeiro eu acho que é uma empresa que também admiro demais. Eu estive lá com o CEO deles, que é uma pessoa fantástica, super inspiradora, tem um relacionamento ótimo com a equipe deles de Latam, e a gente fez algumas parcerias para escritórios por enquanto. Então a base deles de residencial ainda é bastante incipiente, mesmo nos Estados Unidos, ainda tem 1, 2 unidades que ainda estão começando, mas é uma companhia que eu admiro demais pelo propósito, pela forma como eles pensam, e a gente estamos começando a estudar algumas coisas, algumas possibilidades conjuntas, embora a nossa empresa ela está avançando nesse campo, que pode ser que futuramente exista algo que a gente faça de forma conjunta, algum tipo de interação, tá? Mas hoje nós estamos nos escritórios e os nossos prédios hoje eles já têm o co-working integrado e eles estão ganhando cada vez mais relevância a ponto de se tornarem profissionais. Né? E são operados pela WeWork, pela WeWork. Todos os prédios? Não, alguns prédios só. E a gente tem as operações que estão nos prédios, são operações menores,
e cada vez como eles estão ganhando muita relevância, as pessoas de fato querem morar, trabalhar, ter a sua empresa, a sua startup ou mesmo pessoas autônomas, estão valorizando demais esse espaço. A gente está avançando para um produto já mais sofisticado. A gente está saindo daquele modelo que talvez era um pouco amador, vamos chamar assim, que era dentro do prédio, para uma operação profissionalizada, em que de fato a gente consiga atrair empresas, negócios e ele opere de uma forma mais parruda. Legal. A gente está caminhando aqui para o final. Eu tenho um bate-bola final que eu quero fazer com você. Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você me responda rápido, tá? Show. Então vamos lá. Quem é seu ídolo? Uau. Eu tenho muitos. Vamos falar um Steve Jobs, acho que é uma pessoa que eu admiro demais. Por quê? Questionar o status quo, mudar o mundo, são várias características, mas eu tenho vários. Talvez o que veio primeiro aqui à cabeça. O que você admira em uma pessoa? Qual característica você admira em uma pessoa? Várias. Hoje... Me fala uma. Uma. A que você mais admira em uma pessoa. O inconformismo, o questionamento. Acho que isso eu admiro demais. As pessoas que estão incomodadas e inquietas é algo que eu admiro demais. E o que você mais detesta? Qual a característica que você mais detesta? Falta de caráter. O que toca na sua caixa de música? Eu vou te confessar, eu não escuto música. Não escuta música? Minha inteligência musical é zero. Então, quando eu estou escutando alguma coisa, e eu escuto bastante, ou eu estou ouvindo notícias ou conteúdo. E uma característica minha, a música tem pouca relevância na minha rotina. Qual é o seu hobby? Eu gosto muito de fazer esportes, então eu faço todo dia esportes. Eu pratiquei triatlon durante muito tempo e hoje eu curto muito correr, fazer exercícios. Então é algo que, para mim, é algo muito importante para a cabeça, para a mind. O que significa poder para você? Poder é capacidade de mudar o mundo, mudar a vida das pessoas. O que te faz levantar da cama toda manhã? Ir lá e mudar a vida das pessoas. Empreender é? Mudar o mundo. Que conselho você daria para quem está empreendendo hoje? Não desistir nunca. Eu vou até olhar para a câmera que, cara, fica no jogo. As adversidades vêm, às vezes tudo conspira contra, mas fica no jogo, nunca desista, que as coisas acontecem. Elas vêm com muita insistência. Às vezes a pessoa está lá, quase chegando, desiste ou ela deixa escapar. A gente não pode desistir nunca. Se é para valer, se o sonho é real, nunca desistir. Nunca. Maravilha. Alexandre, muito obrigado. Obrigado a você que está assistindo a gente aqui no Conexão CEO, aqui na B3. Agradeço muito você ter chegado aqui. Conteúdo de primeira linha com Alexandre Laffer-Frankel, da Vitacom. E, por favor, assine o canal Neofeed Brasil no YouTube. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa.